A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar conversando com você através desse programa Momentos com Deus. E hoje nós temos um programa que já é costume nosso, Palavra Pastoral. Eu queria conversar com você a respeito de um assunto bem atual. Salmo de número 42. Deixa eu achar aqui para você, e você dá tempo de você acompanhar aí na sua Bíblia também. Salmo de número 42, versículo de número 5, que é um versículo que se repete nesse salmo também no versículo de número 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E o versículo de número 11 do mesmo salmo diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista, quando escreve esse salmo, ele queria muito cultuar ao Senhor. Queria muito que os dias dele fossem dias bons, mas nem sempre é assim. Você sabe que tem dias na vida da gente que são meio tumultuados. E na vida do salmista ele estava atravessando por esse momento. É um salmo dos filhos de Coré, e eles estavam atravessando esse momento de dificuldade. Mas o interessante é que a Bíblia, ela se completa, e ela, como nossa regra de fé, nos enche de ânimo, de esperança, de alegria, conforto, paz, transforma. Ou seja, ela é completa na vida do ser humano. E existe uma passagem lá no começo, Gênesis, no livro das origens, da criação, quando Moisés faz o relato de como as coisas aconteceram, que ela tem uma particularidade na criação do mundo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não havia nada na terra. Não havia vida, não havia luz, havia um caos. E Deus, olhando para aquilo ali, ele começa a fazer com que as coisas acontecessem. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e terras secas e houve. Os animais foram criados, as plantas foram criadas, os peixes foram criados, o homem foi criado. Tudo isso foi feito segundo a vontade de Deus. Mas no capítulo 1 de Gênesis, existe uma informação que é muito interessante, não só para Gênesis, mas para os nossos dias. Quando Deus começa a sua criação, o escritor, ele tem a preocupação de dizer assim: e viu Deus que o que havia feito era bom. Aí o escritor continua dizendo, aí Deus criou os peixes, os grandes seres marítimos, os répteis aquáticos e tal, e viu Deus que era bom.
E Deus criou o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando ele vai lá, e o relato diz que ele forma o homem e a mulher, macho, fêmea, os criou, e viu Deus que tudo que ele havia feito era muito bom. O que eu quero dizer para você hoje? Do nada, Deus fez coisas magníficas. Imagine você já existindo. Imagine a sua família já existindo. Imagine os seus negócios já existindo. Teoricamente, na nossa ótica humana, se tornam coisas muito mais fáceis de serem solucionadas. Se você já tem uma parte, é muito mais fácil de você ver a solução do seu problema. Eu me lembro o primeiro carro que eu comprei, meu Deus, como foi difícil. Economiza daqui, economiza dali, recém-casado, e junta dinheirinho daqui, junta dinheirinho dali, e um sacrifício, mas aí consegui comprar um carro. Os anos foram passando, as trocas de carro foram acontecendo para outros modelos, e não foi tão difícil quanto o primeiro, porque já havia uma parte. Foi só uma inteira, foi só um complemento. Se nós temos uma visão limitada, a nossa visão humana é limitada, e achamos que Deus precisa de muita coisa para fazer milagre na vida da gente, precisa de muitos acontecimentos para fazer milagre na vida da gente, pare e pense. Vamos olhar humanamente falando. Não é muito mais fácil Deus agir na vida de alguém que já existe? Não é muito mais fácil Deus agir na vida de uma família que já está constituída? Não é muito mais fácil Deus agir numa empresa, num comércio, ou como profissional liberal, ou como profissional autônomo, se você já exerce esse trabalho? Isso na ótica humana. Para Deus não tem diferença. A Bíblia diz que Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, para Ele não tem dificuldade. Para mim, para eu apoiar essa Bíblia aqui, eu preciso dessa mesa, preciso de uma Bíblia. Para Deus não. Se Ele houvesse a necessidade de apoiar qualquer coisa num lugar que não existe, Ele simplesmente diria, vai existir e já está ali. Por que estás abatida então a tua alma e a minha alma nesse momento? É a incerteza? É a dúvida? Está se achando subjugado, entristecido, desanimado, desamparado? O que você precisa que Deus diga na sua vida? Haja. Haja paz? Será que haja alegria? Será que haja saúde? Será que haja um conforto financeiro? Será que haja sonhos? Haja renovo? O que você precisa que Deus diga que haja? Pense nisso. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa que Ele diga, não, haja, e vai haver. Porque o nosso Deus é bom. Se do nada Ele criou o mundo que nós vivemos, e você já parou para ver a beleza do mundo? Você já parou para ver a beleza da criação de Deus? Você já parou? Eu acredito que sim, já tenha parado, mas quanto tempo faz que você não vê uma florzinha dessa que dá na beira da rua? Na beira da guia ali do passeio, do meio-fio. Acho que é o dente de leão, né? Aquela florzinha amarelinha. Você já parou para ver a beleza? Quanto tempo tem que você não olha para aquilo ali? Quanto tempo tem que você não olha para o céu à noite, procura uma estrela, ou olha para um dia e procura uma nuvem e, como que as crianças fazem, né? Procura ver na nuvem o desenho de alguma coisa. E isso é tão interessante que cada um vê um desenho diferente na nuvem.
Aí se você tiver com um amigo, você fala assim, olha aquela nuvem, o desenho é de um coelho. Aí o amigo vai olhar e fala assim, onde você está vendo coelho ali? Estou vendo é um passarinho, alguma coisa assim. Por quê? Porque cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua ótica. E Deus, como ser supremo, a ótica dele a nosso respeito também é totalmente individualizada. Ele não nos olha como coletivo, ele nos olha como indivíduos. Ele olha para a sua necessidade. Ele sabe perfeitamente qual é o haja que ele precisa falar na sua vida. Ele sabe perfeitamente qual é o haja que precisa ele falar na sua família. Ele sabe perfeitamente qual é o haja que cada um de nós precisa. Talvez, ao contrário, Deus esteja nos vendo como nuvens e cada um de nós com um desenho particular. Por quê? Porque Ele é soberano. Nada foge ao controle dele. Nada foge ao domínio dele. Ele é o Deus por excelência. Todo poder pertence a Ele. Todo domínio está com Ele. Ou seja, nós precisamos dele. Do nada surgem as coisas. Talvez quando nós lemos a Bíblia, a impressão que dá é que a criação foi, uau, já houve, aconteceu e tal, rapidinho, e na nossa contagem, em uma semana, Deus resolveu tudo. Não, existem espaços de tempo entre aquilo ali. Talvez você seja um pouco ansioso, um pouco apressado e quer orar de manhã e na hora do almoço quer a resposta da oração. Nem sempre é assim. Algumas vezes pode até acontecer, mas nem sempre é assim. Por exemplo, essa semana nós vamos ter uma grande festividade aqui na nossa igreja. Ela vai completar 79 anos de fundação. O pastor José Antônio vai completar 39 anos de ministério pastoral. E nós vamos ter uma ceia no dia 2, domingo pela manhã, às 9 horas, na construção do nosso novo templo, que tem uma história fantástica. Tem uma história que nos alegra muito. Sabe por quê? Porque não tinha nada naquele terreno. E surgiu. Está pronto? Ainda não. Quiseram atrapalhar? Sim. Ficou parado um tempo, uma dificuldade grande, mas tudo no controle de Deus. E hoje, quando a gente olha aquele tempo de paralisação da obra, nós entendemos e vemos o quanto Deus cuidou. Até porque nós somos imediatistas, a gente quer começar uma obra, vê se não é assim. Você começa uma obra, a primeira coisa que você pergunta, antes do trabalhador, ou vai fazer um móvel, ou vai construir uma casa, ou vai reformar uma cozinha, a primeira coisa que você pergunta para o profissional, quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Aí o profissional fala, demora uma semana. Com certeza demora mais de 3. Porque existem coisas que fogem ao nosso domínio. Existem coisas que fogem ao nosso controle. É uma pergunta legítima para fazermos para Deus? Sim. Deus, quando vem a minha resposta? Deus, quando eu vou alcançar isso? Deus, quando vai acontecer aquilo? É uma pergunta legítima? Sim, agora a resposta é Ele quem vai dar. E a Bíblia é cheia de respostas para isso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Outra passagem diz, tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito de Deus debaixo na terra. Ou seja, quem controla sabe quanto vai demorar. Quem controla sabe quando vai acontecer. Quem controla sabe qual é o melhor momento para isso acontecer. E aí depende de nós. Deus está no controle da nossa vida? Sim, lógico, graças a Deus. Teoricamente ou na prática? Confiamos a nossa vida, a gente ora, né? Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Será?
Será que é uma oração teórica ou é uma oração prática? Porque quando é teórica, a gente entende, não, o tempo de Deus vai acontecer, as coisas vão acontecer. Mas quando vai para a prática, gente, que dificuldade. Tem até um desenho aí, um filme, né, que agora virou um seriado para criança, que numa viagem tinha um participante lá daquele desenho que ficava assim, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Você já viu que a volta de uma viagem, mesmo sendo no mesmo trajeto, a impressão é que ela é sempre mais rápida do que a ida? Você faz o mesmo trajeto da ida e da volta. A volta, geralmente, aparece, ela tem a sensação de ser mais rápida. Por quê? Porque não tem mais ansiedade. Você está ansioso para chegar para o compromisso, ou para as férias, ou para a diversão, ou para resolver alguma coisa. Aí vai, resolve, passa o tempo. Quando você volta com o coração descansado. Já resolvi, já descansei, já passou as minhas férias. Então a volta, a impressão que nós temos é que ela é mais rápida. Não é que o tempo é diferente, não, é porque o nosso coração está diferente. Sempre que nós oramos ansiosos e continuamos ansiosos, a oração temos a impressão de que ela demora mais a resposta. Quantas vezes nós oramos por esse templo acreditando que estava demorando demais e demais e demais? Quanto tempo seu pai orou por você e sua mãe orou por você quando você era criança? E hoje os seus pais, aqueles que ainda os têm, falam assim, meu Deus, como o tempo passa rápido. É assim. A vida é assim. E nesse programa, nessa palavra pastoral, eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. O que você precisa que Deus faça na sua vida? Já falou isso para Ele? Já teve uma conversa íntima, verdadeira, honesta com Deus? Já tirou todas as questões que particularizam esse momento? A dúvida, a incerteza, a ansiedade. Já colocou diante de Deus se é legítimo o seu pedido? Já colocou diante de Deus se a sua vontade está condizente com a vontade dele? Porque tudo isso acontece. Às vezes nós pensamos que a nossa vontade é a de Deus e nem sempre o é. Às vezes a nossa vontade não é a mesma que Deus quer. E lutamos, e lutamos, e lutamos, querendo que a nossa vontade prevaleça. E Deus nunca vai se dobrar à nossa vontade por um mero capricho. Até porque quem depende somos nós. Nós é que dependemos dele. Nós não dependemos de mais ninguém além dele. Porque tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Eu costumo brincar com alguns irmãos que eu tenho mais afinidade. Eles falam comigo às vezes assim, pastor, hoje está chovendo. Eu falo, é hora para parar a chuva. Ora, não, mas não vai parar. Eu falo, então nem pensa. Pô, quem manda sabe porque está mandando. E a pessoa no verão, né? Meu Deus, que calor, mas é a época do calor. No inverno, meu Deus, que frio, mas é a época do frio. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Existem lugares no mundo onde o inverno, a noite dura 6 meses. O sol não aparece durante 6 meses. Parece uma eternidade, mas passa. Tudo passa. Sabe por quê? Porque às vezes você pode estar pensando assim, eu estou atravessando um momento terrível na minha vida. Estou numa luta. Mas a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir também. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Eu nunca trabalhei com lavoura, mas eu conheço um pouco de lavoura. E eu sei que as pessoas que trabalham com lavoura, por exemplo, elas não plantam uma semente hoje
E amanhã vão lá e cavucam para ver como é que está a semente. Aí tapa ela de novo. Aí daqui a 2 dias vão lá e destapam para ver como é que ela está. Não, porque vai matar a semente. Tem que plantar e esperar a brotação, o crescimento, a produção dos frutos e a época da colheita. Tudo tem um tempo. Só que nesse meio tempo, nessa passagem de tempo, do lado daquela semente, vai nascer erva daninha, vai nascer capim, vai nascer outras ervas e aquele pessoa que cultiva aquela semente, ele tem um trabalho. Tem que ir lá capinar, tem que ir lá limpar. Para quê? Para que aquele fruto que ele está esperando nasça saudável. No mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Plantamos uma semente em Deus. Esperamos ela brotar. Ela vai brotar. E quando nós formos colher o fruto, a gente vai lá e colhe. Mas na nossa caminhada a gente tem muita erva para tirar. A gente tem muita erva daninha para mexer, a gente tem que capinar, isso dá trabalho, isso dói, isso incomoda. Mas quando você olha para Gênesis, o relato de Moisés dizendo que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e olha para a terra hoje e vê essa grandeza, posso te falar uma coisa? Confie no Senhor. Porque ele vai olhar para a sua vida lá no final dela e vai poder dizer assim, e viu o Senhor que tudo que havia feito era muito bom. Deixa ele cuidar. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar da sua família. Deixa ele cuidar dos seus negócios. Deixa ele cuidar dos seus sonhos. Gente, se nós não temos domínio sobre isso, para que nós vamos teimar? Se eu não tenho domínio sobre o sol, a Bíblia diz que eu não posso fazer o meu cabelo mudar a cor, para que eu vou teimar com Deus? Não é melhor confiar? Ele já deu provas suficientes de que ele sabe o que ele está fazendo. Olha você aí. Olha como Deus já te abençoou até agora. Vê se algum momento Deus abandonou você. Nunca. Nunca. Com certeza. E no final da tua história ele vai poder dizer assim, e viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. A sua vida vai ser abençoada. A sua família vai ser abençoada. Os seus negócios vão ser prósperos. E os seus sonhos, segundo a vontade de Deus, serão realizados. Então confie nele. E quando você se perguntar novamente, por que estás abatido, ó minha alma? Repete. Responde para você mesmo. Não precisa se abater, não. Eu vou esperar no Deus da minha salvação e me alegrarei na presença dele. Quero convidar você, domingo, dia 2, 9 horas da manhã, na construção do nosso novo templo. Você é convidado a participar conosco do culto da ceia do Senhor. Você é convidado a conhecer a nossa obra e, principalmente, você é convidado a nos ajudar em oração para que nós continuemos a fazer a obra de Deus aqui nessa cidade. Obrigado por ter me recebido. Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Marcelo Santos. Fique com Deus. Momento de louvor.
Desejável, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face, outro não há, outro não há, outro não há. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.